Bom dia a todos. Bom dia a todos. Bom dia! Agora eu escutei. Que Jesus possa envolver o coração de cada um de nós em muita luz, em muita paz e também muito entendimento do que vai ser lido aqui e do que vai ser falado hoje. Peço a caridade de todos, com os nossos corações abertos e as nossas mentes despertas, para que possamos tomar melhor, né, dessa água, dessa luz que é derramada aqui, preparada com tanto amor pelos nossos mentores e pelo nosso Mestre Jesus. Então vamos começar os nossos trabalhos. Hoje nós vamos ter a Alice para fazer a nossa palestra, nosso estudo, e que Jesus a abençoe e que ela possa tocar os corações aqui presentes. Eu vou fazer a leitura inicial, depois eu vou pedir o Valtinho fazer a nossa oração inicial. Vamos lá, então. Pode ser, Valtinho? Do livro de Joana de Ângeles, Mestre de Amor, lição número 28, serve mais. Sentes a angústia na alma como um parasito inútil encravado em venerando carvalho a sugar-lhe a vitalidade? Procuras libertação do vampirismo pertinaz, presa que te encontras do assédio demorado? Trabalha e serve mais. O trabalho em favor dos outros, em serviço ativo, converte-se em alimento de paz, mantenedor da vida. Constatas a fragilidade das próprias forças ao impacto rude de 1000 dilacerações. Distendes braços à cata de socorro e te debates sem amparo. Trabalha e serve mais. O serviço dirigido ao bem alheio, como trabalho digno, se transforma em ancoradouro seguro para o coração desavorado. Examinas os quadros diários a se sucederem imprevisíveis e verificas quão pouco te fascinam as cores da vida. Recebes desalento que fala na intimidade da alma e deixas que ele consuma as vibrações de alento de que necessitas. Trabalha e serve mais. Trabalho é vida, é serviço aplicado à edificação e viga mestra da felicidade. Voltinho vem para cá e depois a Alice já vem fazer o trabalho. Primeiro, gostaria de desejar um feliz ano novo a todos. E que, Senhor, agradecer a Deus pela vida, a Jesus por tudo aquilo que Ele nos exemplificou. E que possamos, Senhor, esse ano novo que se inicia, possamos criar dentro de nós um ano novo, um
pessoa nova, um homem novo. Que possamos, Jesus, como diz a leitura, servirmos mais, não só a nós mesmos, mas principalmente àquele que nos rodeia. Que possamos perdoar, ter resignação, ter paciência, principalmente com aquele companheiro difícil, seja em casa, seja no trabalho. Mas, Senhor, que esse ano seja um ano de luz, de paz, e que cada um de nós, Senhor, possamos nos tornar pessoas melhores. Pessoas, Senhor, que querem te seguir, que querem chegar até ti. Muito obrigado, e que assim seja. Bom dia a todos. Muito feliz de estar aqui, né, mais uma vez. Agradecer a presença de cada um, né, que está aqui conosco nessa manhã. Espero que todos tenham passado uma noite de Natal, um dia de Natal abençoado. Quem não pôde passar com a família, eu espero que tenha passado com os amigos. E aqueles que passaram sozinhos, tenho a certeza de que sozinhos não estavam. Porque tinha a presença mais linda, que é Jesus. Que o ano novo, né, a passagem de ano novo, tenha sido de reflexão, tenha trazido, né, nos feito pensar um pouco do ano que passou, o que nós fizemos, o que nos aconteceu, o que nós podemos fazer de melhor, para que esse seja melhor. Porque pode o mundo lá fora não estar bem, mas vai estar bem se nós permitirmos dentro de nós. Então, somos nós, né? Aquela história. Nós florescemos aonde Deus nos coloca. Então, nós temos paz, se é paz que nós procuramos dentro de nós. Não procurar a felicidade lá fora, mas a felicidade aqui dentro. Então, espero que esse ano, né, nós tenhamos mais maturidade, mais confiança e, acima de tudo, muita esperança de que seja um ano melhor. E isso vai depender de cada um de nós. Eu quero pedir e agradecer a presença de Deus, de Jesus, nosso irmão, e desses nossos amigos espirituais, que aqui vem conosco compartilhar essa manhã. Que nós possamos ter os nossos corações abertos, as nossas mentes, para receber as bênçãos que eles nos trazem. E que nós possamos sair sempre melhores do que aqui nós adentramos. A leitura de hoje do Evangelho que nós vamos trazer é o óbolo da viúva. Muito interessante, porque eu nunca, nunca passou pela minha cabeça fazer uma fala que fosse do Evangelho. E um dia, no ano passado, uns meses atrás, eu abri no Evangelho, eu li o óbolo da viúva. E pensei comigo, que palestra linda que esse óbolo da viúva não dá. E me encorajei e falei assim, vou falar do óbolo da viúva. O óbolo da viúva está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, nos itens 5 e 6. Ele é extraído do Evangelho de São Marcos e São Lucas. E eles nos dizem o seguinte, que estando Jesus sentado de frente ao cassofilácio,
observava a maneira como as pessoas ali deitavam o dinheiro, deixavam suas ofertas. E muitas pessoas ricas vinham e colocavam as moedas em abundância. E nós vamos ver também alguns comentários a respeito que havia até mesmo um sininho, para que quando eles fossem fazer a doação, tocassem o sino. E que as pessoas vissem, né, o quanto eles eram generosos e estavam doando. E fazia muito alarde o barulho das moedas, e as pessoas ficavam admiradas, né, tanto que ele doa, como ele é bondoso, generoso. E aí, observando isso, veio uma viúva que depositou apenas duas pequenas moedas de 10 centavos. Jesus, então, chama os discípulos e diz: em verdade, dentre todos esses, quem mais doou até agora foi essa viúva. Porque todos doaram daquilo que lhes era excesso, que lhes estava sobrando, enquanto ela deu tudo o que tinha, até mesmo para o seu sustento. Vocês me desculpem, mas subir aqui parece que me emociona muito. Então, eu tenho que ainda trabalhar isso, acostumar com isso. Vocês me desculpem. E esse capítulo 13, onde está o óbolo da viúva, Kardec colocou intitulado em Não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita. O que nós podemos, que lição nós podemos tirar disso? Já começa aí, no título do capítulo, né? Ele quer nos mostrar a maneira, a forma de doar. Como que é que a nossa doação deve ser feita, né? Será que as mãos, elas trabalham sempre muito juntas, muito próximas uma das outras? Então, a gente pode já aí tirar que seja o mais íntimo possível, o mais nosso possível, essa doação. E às vezes, essa doação também, sendo nossa, ela acaba sendo de uma forma tão sutil que até nós mesmos não percebemos o que nós estamos fazendo. Porque nós começamos a passar por um processo de um trabalho com essa doação, com essa caridade, que chega a um ponto que a gente faz de uma forma tão automática, já está tão tranquilo para a gente fazer, que as outras pessoas até podem ver, mas a gente não vê mais. A gente já faz por fazer, porque é normal para a gente fazer. Vou pegar minha cola aqui, senão depois eu perco o fio todo. Outro ponto da mão esquerda e da mão direita é que, se nós formos na Bíblia, as passagens da Bíblia que falam dos lados, eles falam que do lado esquerdo nós vamos, né? A gente pode observar quando Jesus fala: aqueles que me visitaram quando eu estava doente, quando eu estava preso, que me deram de comer quando eu tinha fome, que me vestiram quando eu estava nu. Então, esses passam para o lado direito. Aqueles que não deram de comer quando estavam com fome, que não vestiram quando estava nu e que não visitaram, passam para a esquerda. Os bodes são colocados à esquerda, as ovelhas à direita. Uma noite inteira de pescaria, nenhum peixe era pescado. Então vem Jesus e diz: lance a rede para o lado direito. E a rede veio lotada de peixes. Então a gente pode tirar daí uma lição de que o lado esquerdo é o materialismo, é o nosso ego, é o nosso egoísmo, enquanto o lado direito, né, é o tudo de bom que a gente tem para doar. É o lado espiritual.
E, então, Kardec coloca essa passagem da viúva nesse capítulo, nos dizendo, né, que a forma de doar, a forma material de dar do supérfluo é o lado material. E a viúva, quando vem e dá daquilo que ela tem, até que era para ser usado para o seu próprio sustento, é o lado espiritual. Madre Teresa de Calcutá vai nos trazer uma história que diz bem assim. Em dias, Madre Teresa trabalhou muito com os pobres, com os miseráveis até. E que nos dias em que ela saía para distribuir as porções de arroz, ela pega uma porção e entrega para uma família. Aquela família não tinha o que comer. Aquela seria a única refeição do dia. O que a mulher faz? Pega a tigela de arroz, entra, pede a Madre Teresa de Calcutá que esperasse um pouco, divide no meio, pega o resto, a outra metade, entrega para a Madre Teresa de Calcutá e fala: vá naquela casa, porque ela também tem uma família que desde ontem não se alimenta. Então, essa quando a gente lê na coisa, parece assim, que é uma coisa distante de nós, que nós não somos capazes de fazer essa doação da viúva como a Bíblia nos oferece, nos dá. Mas a gente vê por pessoas miseráveis como essa, doando aquilo que ela não sabe se ela vai ter no outro dia. Então, quantos de nós ainda guardamos? Temos a nossa despensa abarrotada, temos os nossos armários lotados e não somos capazes de retirar daquilo que a gente não sabe nem quando é que vai usar para doar para alguém que a gente sabe que vai ficar tão feliz, né? Para a gente, uma roupa que a gente não usa há um ano, que a gente doa, é uma roupa nova, né? É uma roupa nova para uma pessoa que nada tem. É a roupa de festa. Então, a gente tem que estar sempre atento, né? Ao como que é que a gente está dando, o que a gente está guardando, como que a gente está trabalhando esse exercício da nossa doação. E em falar em exercício, os exercícios, eles são fáceis. São bem fáceis. Eu vou contar uma experiência minha, mas, assim, é tão longe, que eu trabalho na limpeza. E antes eu tinha ajudante. Então, eu sempre levava lanche. Mas eu tinha vergonha de comer na frente da pessoa, porque a gente come dentro do carro. Então, eu tinha vergonha de comer perto da pessoa que vinha comigo se ela não tinha o que comer. Então, eu passei a levar 2 lanches. Mas a gente ainda está no exercício, que eu vou falar, porque é verdade. Quando eu levava a fruta para mim e a fruta para o meu ajudante, no dia anterior eu lavava e colocava tudo no papel toalha e tal, não sei o quê, e separava. A mais bonita eu levava para mim. A que era menos bonita eu dava para o ajudante. Tá, é caridade? É caridade. Mas aí, chegou num ponto que eu, sem perceber, eu já não fazia isso mais. Eu colocava as 2 frutas lá, pegava, entregava e depois a segunda era a minha. E eu nunca tinha percebido isso. Até num dia que foi sentado numa roda de atendimento fraterno, que existia aqui no centro antigamente com a Mara, eu contei isso. Não sei por que surgiu o assunto, eu contei que eu fazia isso. Aí a Mara falou assim, olha, você viu como que você trabalhou? Você viu como que o ponto assim, do seu doar modificou? Eu não tinha visto, eu não tinha percebido. Então, é com o exercício, aos pouquinhos, é que a gente passa a fazer
essa doação. Nesse item, né, do óbolo das viúvas, Kardec vai nos dizer o seguinte. E olha que eu acho que muita gente aqui vai se identificar com isso. Ele diz que muitas pessoas dizem não poder fazer o bem por não terem ainda uma quantia suficiente para doar. Quantos de nós já não pensou assim? Ah, eu queria tanto abrir ou ajudar, manter uma casa de auxílio, seja ao idoso, seja crianças, aos necessitados. Ah, se eu ganhasse na loteria, eu ia. Quantos não compram uma casa para o centro espírita ganhando na loteria? Oi, gente, eu sou obrigada a confessar que eu já fiz isso. Eu já pensei assim, vocês me desculpem se ninguém pensou, eu sou a única, mas eu já pensei. Quando eu ganhasse, se eu ganhasse na loteria, a primeira coisa que eu ia fazer é comprar uma casa para o amor e luz. Era a primeira coisa que eu ia fazer. Mas ele veio nos dizer, ele conhece, olha só, conhece tanto o nosso íntimo, né? E a capacidade que a gente tem de ludibriar a gente mesmo, que ele fala, quantas pessoas não agem assim, mas pensando, no fundo, no seu bem-estar. Porque, na verdade, se eu ganhar na loteria, o que eu vou fazer? Primeiro eu vou parar de trabalhar, vou aposentar. Depois, eu vou comprar uma casa para mim. Depois, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou ajudar aqui, vou ajudar ali. O que sobrar, aí eu dou para quem não conhece. Então, quer dizer, eu vou cuidar do meu supérfluo e depois, se sobrar, o que sobrar, eu dou. Vou estar fazendo. E com relação a isso, nós temos um caso de Chico, que é curtinho e bem interessante. E eu achei interessante, né? Então, eu trouxe. Que ele fala assim, que havia lá no centro onde Chico trabalhava, um senhor, que nós vamos chamar de senhor José. E que o senhor José, toda vez, ele ia 3 vezes na semana, e quando não ia, praticamente todos os dias da semana, ele ia lá no centro. E ele falava com o Chico, Chico, quando eu ganhar na loteria, eu vou comprar um lugar bem grande, porque esse aqui já está ficando pequeno. Então, eu vou comprar uma casa bem grande, num lugar bem grande, nós vamos ampliar isso aqui. Ah, tá bom, seu José. E o seu José sempre falava que ia, quando ganhasse a loteria, fazer isso. Acontece que o seu José ganhou na loteria. E a casa? O seu José, além de não ter comprado a casa, ele começa a diminuir as visitas ao centro. Se antes ele ia quase todos os dias da semana, ele passou a ir a 3, 2, 1, uma vez por mês. O seu José sumiu. Desapareceu o seu José. Mas um belo dia, volta o senhor José e vira para Chico e fala assim, Chico, eu quero comprar uma casa para ampliar esse trabalho. Eu agora posso comprar a casa. E eu quero comprar a casa. Aí Chico vira para ele assim, senhor José, do lado que o senhor está, já não dá mais para comprar casa. O seu dinheiro não compra mais nada do lado de cá. Pois é. Então, né? É assim. A gente fica esperando. Uma hora dá. A gente fica, né? Empurrando com a barriga. Chegar um dia em que tudo vai estar bem, tudo vai estar sob os conformes, que vai estar uma maravilha para nós. Aí agora eu posso doar. Agora eu posso fazer aquela obra de caridade.
agora eu posso ser voluntário para fazer alguma coisa. Porque agora eu já aposentei, os meus filhos já cresceram, já formaram, tá tudo bem. Será que se eu ficar esperando a aposentadoria, se eu ficar esperando os filhos crescerem, eu vou fazer alguma coisa? Se eu preciso e quero e tenho a vontade de fazer alguma coisa, a hora é agora. O momento é agora. Como uma criança de 9 anos que trabalhava, se eu não me engano, no Rio de Janeiro, e trabalhava mesmo voluntária, ajudando, sabe, se doando. Os momentos que ela não estava na escola, ela estava fazendo algo de bom. E ela foi entrevistada. E na entrevista, o repórter perguntou: mas você não tem vontade de ir brincar com as outras crianças? Por que você não usa da sua infância e deixa para fazer isso depois? Quando você crescer e passar e tal. Ela vira e fala assim: eu não sei se eu vou chegar lá. Eu sei que eu tenho agora. Se eu vou ter o amanhã, eu não sei. Então, a minha oportunidade de fazer o bem é o hoje e agora. Se eu ficar esperando ter condições de dar 100 cestas básicas, ao invés de dar uma que eu tenho condição, vão ser 100 pessoas, 100 famílias necessitadas. Se eu der uma, vai reduzir para 99. É igual o caso das estrelas do mar, que alguém aqui, a maioria já deve ter ouvido a história da estrela do mar, que o mar lançou por algum evento lá da natureza, alguma coisa da natureza. As estrelas foram lançadas do mar na praia. E haviam milhares de estrelas pela praia inteira. E veio um moço lá e começou a pegar uma estrela e jogar de volta para o mar. E jogava de volta para o mar. Jogava de volta para o mar. Veio um, né, que é melhor a gente não ouvir quando os desentivos, e falou assim: oi, você tá maluco? O que você acha que você está fazendo? Você acha que você vai conseguir salvar essas estrelas do mar? Olha a quantidade de estrela do mar que está aqui na areia. E você olha, para essas outras eu não sei. Mas as que eu pegar e conseguir jogar dentro do mar, eu sei que para elas vai ser muito bom. Então é isso. É se eu não tenho condição de doar o legume que faz a sopa, de comprar o legume que faz a sopa, que eu vá ajudar a cozinhar a sopa. Se eu não tenho condição de cozinhar, porque eu acho que eu não sou uma boa cozinheira, serve a sopa. Faz o que está a seu alcance. Faz. Porque à medida que a gente for fazendo o pouco, ele começa a aumentar. E de uma em uma cesta básica, vai chegar o dia que a gente vai doar 100. E a gente, quando olhar para trás, vai assim: olha, chegou. Não é mesmo? Eu não sei por que eu faço isso. Eu vou falar para vocês, eu nunca acho uma sequência para fazer. Isso eu quero. Então tá bom. Vamos esquecer isso aqui. Porque não vai dar certo. Esse papelzinho comigo nunca dá certo. Então, não vou olhar para ele. Isso é só para a gente de experiência, de palestra que consegue. Mas tá bom. Tá, então, Kardec continua dizendo, né, que faça com esforço do seu trabalho tudo que você quer fazer, porque a verdadeira pessoa que verdadeiramente quer doar, ela doa com o esforço do trabalho. Ela doa com a inteligência. Ela doa do que ela tem de dentro dela. Por quê? Se a gente olhar, o óbvio da viúva, ela vai nos falar de moedas, né? Material e tudo. Mas ela está principalmente nos falando de doação, da maneira de se doar, certo? Será que a gente, para doar, precisa dar só material? Não. Nós temos muito que doar. Nós temos uma palavra amiga, um telefone que a gente atende. Aquela pessoa chata liga e você fala assim: ai, vai falar até não. Aí você pensa: não,
eu vou ouvir. Então, dar o ouvido para ouvir é caridade. Falar o que levanta, que sustenta a pessoa, dá um incentivo para a pessoa, é caridade. Então, nós podemos. E um detalhe importante, assim, em relação a doar de si. Eu vou dar para vocês outra vez um exemplo meu. Vocês me desculpem, mas eu acho que são os mais fáceis para me dar. Uma vez, eu estava passando pela Turnpike e tinha nevado muito. E eu estava voltando do trabalho e eu estava com algumas ajudantes no carro nessa época. Tinha nevado bastante. Olha, tinha um senhor com o carro parado. E ele estava pedindo ajuda. Eu passei direto. Mas eu nunca esqueci que eu passei direto. Isso nunca saiu da minha cabeça. Mas o que eu fiz? Eu aprendi. Com aquilo ali eu aprendi. Eu falei que nunca mais na minha vida eu ia deixar qualquer pessoa em dificuldades para trás. E um dia, indo para casa, não muito longe da minha casa, talvez uma meia milha da minha casa, era um dia de nevasca. E eu estava sozinha no carro. E eu passei por um ponto de ônibus e tinha um senhor no ponto do ônibus. Eu olhei, pensei, fiquei com medo. E fui embora. Mas enquanto eu passei, pensei e fui embora, eu fui pensando naquela situação. Eu cheguei a entrar na minha driveway, mas eu não desci do carro. Eu orei a Deus e pedi. Falei, Senhor, se for um risco, se for para mim, né? Porque era um homem e eu ia poder no meu carro e aquela coisa toda. O Senhor, faça com que ele não esteja lá mais. E se ele tiver, eu vou colocar ele no meu carro e vou levar. Quando eu cheguei, para minha surpresa, tinha 3 no ponto do ônibus. Já não era mais o senhor, já tinha mais 2 irmãos, uma moça e um rapaz. E aí eu falei, vocês estão indo para onde? Aí ela falou assim, eu estou indo para o centro de Unio. Ele falou para onde ele estava indo, uma cidade. Aí eu falei assim, aí eu posso ajudar vocês. Vocês querem uma carona? Aí o casal de irmão olhou assim um pro outro, o menino falou assim, vamos. Entraram os 3 no carro. Aí eles falaram que onde ele ia era muito longe. Mas ele falou que se eu deixasse ele lá no centro, mesmo único, ali passava mais ônibus e já ajudava, e tinha até lugar para se proteger da neve. Aí eu fiquei tão feliz. Mas eu fiquei tão feliz, sabe? E outras situações aconteceram. E eu faço. E por quê? Por exemplo, eu já vi pessoas atoladas na neve. Aí eu desço, é um homem, né? Eu não vou empurrar o carro do moço, né? Aí eu falo, eu dirijo e você empurra. Mas qual que é o maior, além de fazer, por quê? Porque eu acho que quando a gente faz assim, a gente está dando exemplo. E quando a gente dá o exemplo, a pessoa, na hora que tiver outra pessoa também na mesma situação, ela vai lembrar. Poxa vida, aquela pessoa me ajudou. Aquele dia que eu precisei, aquela pessoa me ajudou. Então está na minha hora. Eu vou fazer também, porque foi tão bom ser ajudado. Não é mesmo? E aí, então, além dos exemplos, né? Nós sabemos da... um detalhe importante. Nós também temos que lembrar, né? Pensar o seguinte, que quando nós fazemos essas caridades assim,
que a gente quer que as pessoas vejam, e que a gente faz alarde para poder fazer, e quer que todo mundo pense que a gente é bonzinho, né? Que a gente faz porque a gente é muito bom. Aí os homens vão aplaudir. Assim, a gente já ganhou a recompensa. Não precisa de mais nada. Então, quando a gente passar por lá de lá, o que vai acontecer? A gente não tem o que receber mais de Deus. A gente já recebeu aqui. Então, a gente tem que procurar fazer as coisas para receber de Deus, né? Porque a maior bênção, a maior recompensa vem do Pai. Aí a gente vê lá a história do rico e do pobre que chegam lá no céu. Cada um com a sua sacolinha. Aí chega o rico, carregando a sacolinha dele pesada. Tá nem aguentando mais carregar a sacola. Aí vira. Aqui tá toda a minha doação. Eu fui rico e doei muito. Aí coloca na balança. E para surpresa dele, a balança nem mexe. Porque é dito para ele. Sim, doaste muito, mas só doou do seu supérfluo. Não deu nada que te fizesse falta. Então, pega a sua oferta que não tem peso nenhum e vai. Vem o pobre, coitado, com a sacolinha desse tamanhozinho, as moedinhas, que não fazia nem barulho direito, coloca na balança e a balança sobe. Né? A sacolinha vai lá embaixo e a balança vai no máximo. Doastes pouco, sim, porque tinha pouco. Mas doastes muito, porque doou do que te fazia falta. A mesma coisa é a história daquele que andando pelas ruas, por não ter condição financeira de doar nada, por fazer falta até na própria casa o alimento, ele doava de si, tirando as cascas de fruta das ruas, as pedras que podiam quebrar as rodas das carroças, e assim ele ia vivendo, limpando aqui, colhendo ali e ajudando a colar. E quando vai para o plano espiritual, chega lá cheio de luz. Como? Eu não pude doar nada. Doaste sim, doaste muito. Fizeste o bem àqueles que você nem sabia quem era, que você nem conhecia. Então, assim, ouvindo essas histórias, por que eu gosto de história? Porque ouvindo história, a gente aprende muito. Quando eu vejo uma casca de fruta, eu lembro dessa história. E eu tiro a casca de fruta. É muito mais fácil, né, registrar as historinhas e praticar. É muito interessante. Então, eu gosto muito. E eu espero que a partir de hoje, né, todo mundo aqui tire as cascas de fruta quando estiver passando no caminho, porque a minha mãe já caiu numa casca de fruta. E muita gente já deve ter caído. Então, a gente... É engraçado, porque eu acho que às vezes tem certas pessoas que colocam. Dá até impressão. Uma vez eu vi uma casca de fruta no primeiro degrau de uma estação de trem em Nova York. Gente, ali é um lugar que todo mundo passa correndo e desatento. Se a pessoa pisa naquela casca de banana, no lugar onde ela estava, ia ser um estrago grande, porque ela ia cair bons degraus abaixo. Então, se alguém tem ainda a capacidade de colocar, que sejamos nós os capazes de retirar. Não é mesmo? Então, agora, eu gostaria de vir aqui no capítulo 117 do livro Fonte Viva, onde Emmanuel vai nos dizer que nós possuímos o que doamos. Emmanuel não nos diz, nós damos o que possuímos. Ele não diz que a viúva deu as moedas
que ela possuía. Eu estou usando a viúva porque é o nosso tema, né? Mas quando a viúva realmente dá aquelas 2 moedas, o que acontece com ela? Ela recebe muito mais. Porque o nosso Pai, que está no céu, em todas as partes, e que a tudo vê, e sabe no nosso mais íntimo, da nossa intenção, ele nos recompensa, né? A gente sabe disso, a gente tem essa certeza. Então, quando nós fazemos o bem a alguém, por que nós recebemos em vez? Por que nós passamos a ter aquilo que nós doamos? Porque a impressão que dá é que quando a gente doa alguma coisa que a gente deu, a gente ficou sem, certo? Mas ele está dizendo, não. Você vai possuir, você vai ter aquilo que você está dando. É isso que ele está dizendo aqui para a gente, possuímos o que damos. Então, ele diz, é imperioso não esquecer os bens espirituais que, irradiados de nós mesmos, aumentam o teor e a intensidade da alegria em torno de nossos passos. Eu espero que todo mundo aqui já tenha sentido isso. O que ele está dizendo? Que quando nós saímos de nós mesmos, né, e damos alguma coisa, seja ela o que for, material ou moral, ou seja o que for, aquilo que é de nós mesmos, quando nós fazemos uma boa ação, quando nós ajudamos alguém, é uma felicidade que nos enche assim de uma forma tão grandiosa que na verdade a gente recebe. A gente recebe a alegria de doar. É isso que ele está dizendo. Parece assim, é uma coisa fantástica, né? O que nós recebemos. Aí ele vem. Quem dá, recolhe felicidade de ver a multiplicação daquilo que deu. Oferece a gentileza e encorajarás a plantação da fraternidade. Estende a bênção do perdão e fortalecerás a justiça. Administra a bondade, terás o crescimento da confiança. Isso é aquilo que nós falamos. É exemplificar, é ensinar, fazendo, praticando, né? Porque quando alguém receber de nós, ele poderá estar aprendendo a doar. Então é muito importante. Possuímos aquilo que damos. Não te esqueças, pois, de que és mordomo, né, o gerenciador da vida em que te encontras. Não te esqueças, pois, de que és mordomo da vida que te encontras. Cede ao próximo algo mais que o dinheiro de que possas dispor. Dá também teu interesse afetivo, tua saúde, tua alegria, o teu tempo. E, em verdade, entrarás na posse dos sublimes dons do amor, do equilíbrio, da felicidade e da paz, hoje e amanhã, neste mundo e na vida eterna. Então, ele está nos dizendo que o bem que nós fazemos, ele vai estar conosco o tempo todo. Nós vamos carregar ele para sempre. São os verdadeiros tesouros que nós carregamos. As moedas, o luxo, a casa, o supérfluo, fica. Mas os tesouros da bondade, a alegria, da boa prática, isso vai ficar no nosso espírito. Isso é nosso, para sempre.
refletindo sobre tudo isso, sobre o óbolo da viúva, que é a menor moeda da antiga Grécia, né? Sendo lançado no gasofilácio, uma urna, onde nós depositamos, onde eram depositados, e ainda existe urnas para ser depositadas as ofertas. Uma viúva que não tinha nem sequer a necessidade de doar, porque ela era quem devia receber. Aquela viúva, ela, aos olhos da sociedade, ela recebia, ela era condicionada a receber. Todos os pobres daquela época recebiam. As plantações, elas eram feitas e as colheitas eram feitas pelo meio, porque as beiradas eram destinadas aos pobres. E ela tinha um desejo, ela tinha esse desejo já há muito tempo, muito grande, de fazer essa doação. E chegou o momento em que ela pôde fazer. Eu tive pessoas na vida e creio que muitos de vocês também tiveram, que é o exemplo vivo dessa viúva. Que nada tinha. E do nada, tiravam alguma coisa para doar. Aplicava injeção. Sem cobrar um tostão. Sem ter o que comer na panela. Desculpa. Porque eu entreguei, fiquei muito profundo. Então, nós tivemos. Eu tenho certeza que se eu perguntar a todos que alguém teve uma viúva na vida. Teve. Que não sabia se ia ter o que comer no outro dia. E dava. Com amor. Com desprendimento. O que tinha dividido. E ainda existem muitas viúvas. Quantas viúvas existem nesse mundo? Só que elas estão encobertas aos nossos olhos, estão distantes, porque a mídia não traz as viúvas para a televisão. Mas nós sabemos que nos momentos de guerra, nos lugares de guerra, enfermeiros, médicos, os capacetes brancos estão lá, doando dos seus óculos. Nós temos essa certeza. E que nesse ano, que há pouco se inicia, que nós acabamos de fechar um ciclo e começamos um outro. Que nós procuremos trabalhar dentro dos nossos corações a paz de que nós tanto falamos e tanto almejamos. A solidariedade que a gente, muitas vezes, espera do outro, que o outro faça. Que sejamos nós a fazermos, a sermos solidários. Tudo que a gente espera que alguém, um governo, um grupo de pessoas, que os milionários façam, sejamos nós a fazer. Na proporção, no tamanho de que nós somos capazes. Não deixemos de auxiliar em momento algum da nossa vida. Não vamos deixar aquele homem na neve,
Não. Vamos confiar no Pai. E vamos agradecer a oportunidade de sermos nós a estarmos ajudando. Porque é mais fácil ajudar do que ser ajudado. É muito mais confortador quando somos nós que estamos na posição de auxiliar. Então vamos buscar dentro dos nossos corações, corações amorosos, que vibram, que se alegram quando são capazes de se entregar de corpo e alma em auxílio do próximo. Como é bom, como é gratificante. Agradeçamos a cada dia desse ano de que nós podemos levantar, de que nós podemos ter um café da manhã, um almoço, um lanche, uma janta. Agradeçamos porque nós temos alguém conosco, um pai, uma mãe, um marido, um filho, um irmão, um amigo. Porque quantos não têm? Quantos choram na solidão? E nós não. Nós temos alguém. Alguém para brigar, para reclamar, para rir, para chorar. Nós temos essas pessoas. Nós temos essa casa que se mantém em pé. E nós sabemos a dificuldade que é manter essa casa em pé, aberta, para nos receber. Às vezes a gente pensa que ela vai fechar. Mas aquele que cuida, aquele que mantém essas portas abertas, é muito maior do que o nosso medo. É muito maior do que o nosso desespero. E o dia em que nós entendemos isso, porque por enquanto nós temos uma ciência do que, da força, do tamanho de Deus, de Jesus, desses espíritos que trabalham aqui. Mas um dia nós vamos nos conscientizar. E aí, não haverá mais dor. Não haverá mais ranger de dentes. Porque nós vamos aceitar e entender que está tudo certo. Que é assim mesmo. Que isso que está acontecendo é o melhor para mim. E ao invés de reclamar, desesperar, lamentar, chorar, eu vou dar glórias a Deus. Eu vou ser feliz e agradecer pela oportunidade que me é dada de crescer, de amadurecer e de ser um ser humano melhor. Para um dia deixar essa minha proximidade tão grande ainda do animal que ainda sou, que ainda carrego comigo, para chegar bem perto da angelitude, do anjo que eu ainda vou ser. Eu agradeço muito, imensamente, a paciência de vocês, de me ouvirem. E espero que pelo menos uma palavra, uma coisinha assim, tenha servido para modificar alguma coisa nas nossas vidas, para nos fazer um pouquinho melhor. Um pouquinho.
Eu agradeço a oportunidade que essa casa me deu, nos deu de estarmos aqui nessa manhã falando. Porque quando somos nós que vemos aqui, pode. Quando somos nós que estamos aqui falando, nós estamos aprendendo muito mais. Porque eu vou falar a verdade. Eu tenho estudado já há algum tempo. E eu aprendi muito. Mas só quando chega aqui, a gente perde tudo. E como eu não tenho experiência muito assim da fala, muita, assim, a coisa, aí um pouco de nervosismo, a gente acaba embaralhando com tudo e acaba esquecendo muita coisa que a gente programou até mesmo de falar. Mas eu espero que eu tenha dito pelo menos uma palavrinha que tenha tocado, tenha modificado e que tenha melhorado. E um feliz ano novo para todos. As crianças vão vir, que elas têm alguma coisa para falar para nós. E eu já terminei. Eu pensava que essas coisas que você falou aí só acontecia comigo, mas acontece com você também. Kardec já pôs aqui no... Kardec pôs aqui, faltou, não. Eu imagino quantos de nós não passou as mesmas situações que passou com você. Só que a gente pensa que é só com a gente, né? A gente sempre acha que é só a gente que não, que largou, deixou para trás. Agora, o melhor de tudo, enquanto os meninos, a gente pode continuar conversando, vocês podem falar também, gente, vamos. Igual as coisas. O melhor de tudo, que eu acho mais gostoso de tudo, é essa alegria. Porque é uma alegria tão assim... a gente não está esperando. Porque a gente não faz para ter alguma coisa em troca. E aí, de repente, você faz e você fala, poxa vida, eu consegui. Nossa, eu fiz. Ai, que delícia, que bom. E aí você quer fazer mais, quer fazer mais. Aí por isso que a gente começa, né? A gente fala cesta básica, mas a cesta básica, ela é um símbolo. Esse óbolo, essa moedinha lá, antiga, grega, bem pequena, é um símbolo, né? Olha, eu fiz esse pouquinho e já fico, né, feliz que eu fiz aquele pouquinho, eu consegui. Já viu um verdadeiro santo, né? Não, nem tá não. Mas aí, quando eu vejo assim que eu faço mais ainda o tiquinho, de 2 moedinhas eu passo para 3 moedinhas, 4 moedinhas, e as moedinhas vão aumentando, fica tão gostoso. E o mais gostoso ainda é quando você faz, não vê que você fez, e alguém chega para você assim, do nada, e fala. Aí você fala assim, nossa, eu fiz isso? Aí você acha assim que a pessoa está até exagerando, que, poxa vida, não fiz tudo isso que ela está falando. Aí a pessoa está até coisa. Mas umas coisas, coisas assim de anos que você esquece. Aí a pessoa que recebeu não esquece. Aí vem te agradecer de novo daqui e fala assim, não, eu fiz isso. Fiz. Eu falo, tá bom, então eu fiz, né? Você está falando que eu fiz. Olha, então, coisa interessante que você trouxe, que eu acho que é comum a todos nós, é a caridade que tarda. Eu vi essa mensagem de Emmanuel uma vez que definiu, porque a caridade que a gente poderia ter feito, a gente tardou em fazer e ela falhou, é o que marca a nossa alma profundamente, como você contou aí, né? Então, uma história de infância, eu olhava os meus irmãos à noite, meus pais trabalhavam à noite, minha mãe, no caso, 3 turnos, ela dava aula sempre no meio-dia de tarde, e eu cuidava dos meus irmãos. Eu era muito pequena, eu tinha 8, 9 anos, já cuidava deles. A gente morava numa cidadezinha muito pequena, então, no interior de Minas, então todos os vizinhos ajudavam ali a olhar, né? E a nossa casa não estava terminada, tinha uma alpendre grande e não tinha grade na frente, e uma senhorinha que morava na zona rural tinha perdido a condução para ir para a roça, e ela tinha que dormir na cidade aquela noite. E era uma senhorinha velhinha, despenteada, muito pobrezinha, e ela com aquelas coisas dentro de um saco mesmo, né? E aí ela bateu lá na porta para mim, eu atendi, ela falou, filha, eu poderia dormir aqui na sua garagem até amanhã, que eu vou pegar a condução logo cedo? Eu falei, senhora pode, eu posso até pôr a senhora para dentro, mas como nem minha mãe nem meu pai estão aqui,
eu vou deixar a senhora ficar aí, mas quando a minha mãe chega, eu tenho certeza que ela vai te pôr para dormir dentro. E aí fui lá, ofereci bolo para ela, leite com Toddy, que eu tinha lá na cozinha, ofereci para ela, ela comeu, ficou lá. Só que a minha vizinha viu essa dona lá e já foi igual furiosa. E ela chegou lá e já entrou e me xingou que eu não tinha o direito de deixar as pessoas entrar, que eu podia estar pondo meus irmãos em risco. E a doninha ouviu. No que a doninha ouviu, ela foi embora. Eu falei, não, minha mãe, ela tá aí, mãe vai chegar, eu vou pedir para a mãe. A vizinha foi embora. No que a vizinha foi embora, a doninha foi também. Quando minha mãe chegou, que eu fui pedir minha mãe para ela dormir dentro, a dona tinha sumido, evaporado. E aquilo eu chorei a noite, a gente saiu, minha mãe saímos procurando essa dona e não achamos mais essa doninha. E eu chorei até a noite, porque a doninha dormiu. Sorry, pegou. Eu te entendo. Dormiu a relento. No outro dia, eu estava molhando as plantas, a doninha chegou com R$5, nem sei se era 5, era 5 Notas. Para me dar para me recompensar, porque eu tratei ela muito bem e dei ela bolo com Toddy. Aí que eu chorei. Oh, meu Deus. Então, essa é a caridade que tarda. Se eu tivesse portando para dentro e tivesse sido mais firme, ela não teria dormido ao relento, né? E isso dói mesmo, uma coisa que eu nunca esqueci para minha vida. E é isso, toda vez que a gente tem oportunidade de fazer e não faz, Remói, porque isso deve ter uns 20 anos, gente. E eu nunca esqueço. Nunca esqueço. Os meninos não vieram, não. O que aconteceu? Vai ter o quê? O Oswaldo chegou aqui, perguntou se podia. Eu falei, podia. Acho que vai ter surpresa aí, hein? É uma mensagem só. Será que é mensagem de ano novo? Pode ser. Fala alto aí, Oswaldo. Nalu, chegaram. Então, agora a vez é com os meninos. Meninas também. Os jovens e as jovens. Obrigado. Um presente para você. Obrigada, minha dignidade. Obrigado. Todo mundo tem? Sim. Cadê Silma que não tá aqui? Deve estar aí. Deve estar aqui. Deixa eu ver se ela tá aqui. Vamos, eu tô aqui também. Olá, amigos, bom dia e feliz ano novo. Feliz ano novo. Enzo vai ler a mensagem em voz alta e vai contar uma pequena história para vocês. Ok. A Juventude Espírita do Amor e Luz, Shield of Faith, deseja a todos um ano novo e muito amor e sorrisos. Espalhe felicidade. Vamos sempre nos encontrar com um sorriso, pois o sorriso é o começo do amor. Nunca compreenderemos o quanto simples sorriso pode fazer. Madre Teresa de Calcutá. Então, eu queria contar aqui uma história que a gente aprende aqui na nossa classe. Era um experimento que um professor de uma faculdade queria fazer. Assim, ele deu várias flores para uma pessoa, para eles ir num shopping e para, tipo, toda vez que uma pessoa dá um sorriso para você, você dá uma flor. Aí essa primeira pessoa voltou com todas as flores ainda na mão. Aí teve um estudante que ofereceu a fazer esse experimento para ele. E adivinha o que aconteceu quando ele voltou? Estava também com as flores, né? Estava também com as flores. Não. Ele voltou com nenhuma flor na mão. Aí o professor perguntou, como que você aconteceu? Como que você conseguiu ter todas as flores? Ele falou, eu só dei um sorriso para as pessoas e todos sorriram de volta. Essa é uma mensagem que a Juventude Espírita do Amor e Luz quer deixar para todos vocês. São mensagens de sorrisos
E mesmo que o dia seja difícil, nós podemos sorrir uns para os outros. E mesmo que a pessoa não sorria de volta, vai sempre ter aquele que vai sorrir de volta também. Quando Madre Teresa falou, nós não temos a ideia de quanto um simples sorriso pode fazer na vida do outro, né? E é o primeiro contato do amor da nossa experiência. Então, que 2023 seja um ano de muitos sorrisos, que a gente espalhe esses sorrisos. Foi feita uma pesquisa aqui, quem sorri mais, vive mais, isso foi comprovado cientificamente, vive mais, não tem tantos problemas de saúde. Os cientistas britânicos também descobriram que sorrir dá o mesmo efeito no cérebro do que comer 2.000 barras de chocolate de alta qualidade. Só que a vantagem é que a gente não come e não precisa das calorias, né? Então é muito melhor sorrir sem estar buscando essa sensação de felicidade. E mesmo que a gente esteja triste o suficiente ou chateado o suficiente para sorrir, se a gente fazer o esforço de sorrir, isso vai enganar o nosso cérebro e a gente acaba tendo essa sensação de felicidade. Então, é o que nós desejamos sorrir. Hoje eu tenho certeza que a Alice fez uma palestra linda sobre o óvulo da viúva, sobre doar com amor. Então, vamos doar com amor e com sorrisos também. Tá bom? Feliz 2003 e obrigada, jovens. Silma, fica um pouquinho aqui comigo. Aonde? Você pode falar sobre a visita hoje do asilo? Por favor? Se alguém está interessado. Mas você fala melhor que eu. Você sabe até o endereço? Sei, já tem bastante tempo que a gente vai lá. Eu já sei o endereço de cor, meu irmão. Eu já vou no pensamento. Então, hoje a gente vai visitar o asilo, nós vamos fazer o nosso Natal lá com eles. E a gente quer agradecer aqueles que trouxe, né, um pouquinho para eles. E quem quiser ir com a gente vai sair daqui 13h e pode pegar comigo no endereço. O que mais? A inscrição, né? É isso aí. Então, tá. Obrigada, gente. Está dado o recadinho do asilo. E eu vou dar o recado que nós começamos o ano. Então, nós começamos um novo tema para casa. E o tema desse ano foi escolhido sobre esse livro aqui, de Joana de Ângeles, de Valdo Franco, Messe de Amor, que são mensagens diárias que nós podemos ler e vai ser lido todo domingo ou toda vez que nós tivermos algum trabalho na casa, aos sábados, hoje. Então, peço a caridade de todos, se vocês puderem adquirir o livro, para nós entrarmos nessa sintonia. Se não, está aqui o livro também à disposição. Pode fazer alguma pergunta para mim, para a Silma, para... Luci não está aqui agora, não? Está no Brasil, né? Todo mundo está pegando férias, menos eu, gente. Pega férias, Alice. Vai pegar, né? Então, está dado o recado. Obrigado, Alice, pelo estudo. Alguém tem mais algum comentário, só para terminar? Então, tá bom. Todo mundo entendeu direitinho, viu, Alice? As moedinhas vai render lá na frente. Eu quero ter uma pergunta para vocês. Eu queria perguntar para vocês, está no Evangelho ou alguma parte da Bíblia que Jesus deu esmola? Esmola não, mas fez caridade. Não, porque ele não cuidava do dinheiro. Quem cuidava do dinheiro primeiro era Mateus, depois Judas, né? Quem cuidava da finança do grupo, que dividia, comprava as coisas, primeiro era Mateus, depois passou para o Judas. Então, Jesus nunca tocou em dinheiro, né? Interessante. Né? Se você parar para pensar nisso, agora o resto eu não preciso falar o que ele fez, né? É difícil a gente parar para pensar nessas pequenos detalhes, né? Que a gente pensa sempre esmola em dinheiro, né? Esmola é dinheiro sempre. E não é. Né? Ou será que só é dinheiro esmola?
né? Que a caridade, né? A caridade, só um minuto, né? Uma vez, uma palestra, até aprendi isso com a Ana Lu, né? Raul Teixeira fala, né, da diferença da assistência social e da caridade, né? O que é, né? Essa diferença, né, de você dar o dinheiro ou dar um abraço, ou dar alguma coisa de si, o seu tempo, para ir hoje no asilo. Um abraço. Sim, 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 concordo, tudo tem seu valor, tudo tem seu valor, né? Todo seu valor. Uma das primeiras coisas do Evangelho, né, que tem lá, que ele vai ajudar uma família que o senhor, né, o dono é manco, né, que ele não pode trabalhar porque ele quebrou a perna numa queda de cavalo, e o que ele faz? Ele cura a pessoa, mas antes disso, ele põe os discípulos para arar a terra, para ele poder plantar. É ajuda, né? É as coisas que ele faz. Um minuto, vamos lá, por ordem alfabética. Senhor Múcio. Porque, na realidade, essa palavra esmola eu não acho uma palavra muito boa, sabe? O que a gente faz é a caridade, né? Essa história de esmola, que eu penso que é uma coisa, que é uma pessoa que está lá, sabe? Particularmente, eu não estou muito chegando nessa palavra, não. A gente não está chegado em muitas coisas, mas é o nome da palavra. Está no dicionário. Não, eu sei que existe a palavra. Às vezes nós nos sentimos mal com essa palavra, mas é o nome dela. Mas a caridade é uma coisa que eu acho que talvez venha mais dentro da gente do que do fato físico de fazer alguma coisa para o próximo. Sabe? Uhum. Beneficência é mais bonita que isso. É. Porque são coisas diferentes, né? Esmola quer dizer mesmo dessa doação material ali. E a caridade, ela é mais ampla. A caridade envolve questões infinitas, né? Nuances infinitas. E a gente tem aí uma definição muito linda no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta qual o sentido da palavra caridade, como a compreendia Jesus. E a gente brinca com os jovens, com as crianças, que é o BIP espírita, que é benevolência para com todos, indulgência para com as dificuldades alheias e perdão dos pecados, perdão das ofensas, né? Uhum. Então, essa benevolência, indulgência e perdão é a caridade como entendia Jesus, que é uma palavra muito, muito mais ampla do que a palavra esmola, que realmente está no plano mais material da doação. Uhum. Frank, Não, só... esqueceu? Não, nessa linha do que a Luciana falou, do que acontece na vida da gente e a gente não se esquece, né? Teve uma passagem uma vez, nós estávamos no centro lá em São Paulo, fizemos uma reunião, os trabalhadores, isso acontece com todo mundo, todo mundo tem um despertar, né? Todo mundo tem seu tempo. Nós fizemos uma reunião e sobraram alguns sanduíches, bolos, refrigerantes, e nós tivemos a ideia de pegar tudo aqui e falar, vamos fazer uma caridade. Em tal lugar, nós sabíamos que tinha lá alguns indigentes, algumas pessoas que ficavam numa praça, e nós fomos até lá, vamos levar para eles. E quando chegamos lá, um refrigerante, bolo salgado, teve um que falou para mim assim, você tem água? Porque todo mundo traz comida para nós, e muitas vezes não pergunta se a gente tem sede. Eu só queria um copo d'água. Uhum. Então, a gente precisa prestar atenção nessas oportunidades que a vida nos traz. E muitas vezes a pessoa está precisando só de um copo d'água. Nem sempre é a coisa material em si, né? Não precisava ser o sólido, precisava ser aquele bolo, aquele sanduíche, podia ser um copo d'água. Eu acho que isso acontece na vida de todo mundo. Com certeza. Todo mundo tem seu tempo, né? Com certeza. Mas a gente se colocar no lugar do outro e prestar atenção, às vezes ele precisa de um abraço, às vezes ele precisa de uma palavra, né? Conversar um pouquinho. Nós já falamos sobre isso, já é interessante, né, que geralmente pobre não tem número de calça, não tem número de sapato, né? É dado, tem que aceitar, né? Não tem, né? Coxinha tem que ser com catupiry ou sem catupiry, né, Ana Lu? Né? Eu falo isso aí brincando, que ela contou a história. Não, ela contou a história dela, que eu vou contar da Ana Lu, né, que ela falou uma vez, né, que uma pessoa pediu para ela, né, para comprar
uma comida, né? Daí foi lá, pede lá, falou uma coxinha. Ele falou, pode ser com catupiry? Daí ela falou, mãe, vem aqui, que folga é essa? Além de dar a coxinha, tem que ser com catupiry? Poxa vida, né? E é verdade, isso nós somos assim, que como a Alice falou da fruta, né? Que ela lava, mas a maçã mais vermelha é dela. A outra que está mais assim opaca dá por outra. Nós somos assim. Isso não nós somos assim. Isso daí é do ego, né? Do egoísmo. Mas nós vamos aprendendo, né? Passinho a passinho nós vamos aprendendo. Mas nós somos assim, mas vou puxar a sardinha aqui para os jovens do Amor e Luz, porque a gente estava trabalhando com a Lei de Justiça, Amor e Caridade, e eu fiz um trabalho com eles com uma cesta de pães. E eu botei pães bem machucados e ruins e pães bons. E eu perguntei qual que ele daria para o vizinho, se só tinham 8 pães, se teriam que ser 4 para o vizinho, 4 para eles. E eles falaram que eles iam dividir os bons e os ruins, eles não iam dar só os ruins. Ainda teve jovem que falou que ainda daria só os bons e ficava com ruins. Que legal. Então, gente, essa é a nossa nova geração, tá? Estamos vendo aí jovens para mudar esse homem velho. Isso é legal. Tá bom, então, recados dados, comentários feitos. Agora nós vamos para a nossa segunda parte, que é o almoço. Um abraço. Qual abraço? Que às vezes é melhor dar um abraço. Isso. Tem a história de Doutor Bezerra, que chega um moço lá, alguém indica para ele lá, e ele estava morrendo de fome, a família toda passando fome, e ele bate nos bolsos e não tinha nada. Aí ele fala assim, eu vou te dar um abraço. Ele dá um abraço e o homem, não, mas eu quero comida. Eu quero comida, estou com fome. E ele dá um abraço e chega na sua casa e fala com a sua esposa você dá um abraço nela, que eu que mandei o abraço. Aí ele chega lá e é isso que ele mandou, eu que tenho. E no outro dia ele consegue um trabalho e ficamos trabalhando. Com certeza. Mas com na certeza. hora só um abraço para dar. No Evangelho tá, o que mais nos atrapalha é essa falta de fé nossa, de acreditar quando acontece um problema, de nós não acreditarmos que esse problema vai passar e vai melhorar as coisas. Nós não temos ainda esse poder dessa fé. Algum de nós até tem, eu não tenho, estou trabalhando, mas a fé que nos falta, tá no Evangelho, tá tudo lá no Manual de Instrução da Vida, né? Então, vamos para a nossa segunda parte, que são os passes, depois o almoço, todos estão convidados. Valtinho já está fazendo o feijão, o Valtinho já está lá, ó, esperando, está borbulhando, ó, já estou sentindo o cheiro já. E os outros nossos companheiros que doaram também, não é só o Walter, não, mas nós estamos acostumados, né? Vem aqui domingo, não tem palestra, não tem feijão do Walter, vamos embora. Brincadeira, gente. Vamos lá, então, para a nossa segunda parte. Cibelinha, você vai fazer a nossa oração hoje? Por favor, vem para cá, então. Obrigado pela presença de todos, que Jesus nos abençoe e nos leve de volta aos nossos lares e que lá possamos estar em paz. Então, com os nossos corações cheios de alegria, gratidão por este banquete que tivemos aqui nessa manhã, com tantas reflexões, com tantos pensamentos, com tantas ideias, com tantas sementes do bem que foram lançadas na nossa alma, no nosso terreno mental. Vamos agradecendo. Primeiro ao Mestre Jesus, o nosso irmão mais velho. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos mais uma vez em seu nome. Nesta manhã de domingo, no primeiro trabalho do ano de 2023, primeiro trabalho do domingo, da palestra. Agradecemos também a equipe espiritual do Amor e Luz, que com tanto carinho, com tanto amor, com tanta paciência, nos acompanha em cada trabalho, em cada estudo. Ao nosso anjo guardião, o Espírito protetor, que aceitou a tarefa de nos acompanhar nessa nossa jornada terrestre.
com os nossos corações vibrando de alegria e sendo cada um de nós banhados em luz. Somos seres de luz, estamos preenchidos de luz. Vamos serenando um pouquinho mais o nosso coração e doando um pouco do muito que recebemos nessa manhã. Vibremos. Vibremos pelo planeta Terra, por todos os chefes de Estado, presidente dos países, que o coração deles possa ser tocado neste momento pelo dedo de Deus e que eles tenham consciência da responsabilidade deles perante a eternidade. Vibremos pelos nossos irmãos que vivem em zonas do planeta onde tem guerra, onde há fome ainda, onde foram atingidos por desastres naturais. Que a fé e a esperança renasça no coração de cada um de nossos irmãos que vivem nessas áreas do planeta. Vibremos por todos aqueles que se encontram nos hospitais, nos asilos, nos orfanatos, nos manicômios, nas penitenciárias, que vivem nas ruas e presos a todo tipo de vício. Vibremos também pela nossa juventude, para que possam mais e mais fazer escolhas melhores para as suas vidas. Vibremos pelo nosso centro querido, por todos os trabalhadores, frequentadores, e vibremos também por todos os pontos de luz, independente de credo, espalhados pelo planeta. Que eles se fortaleçam e multipliquem cada vez mais. Vibremos pelos nossos amigos, mas também pelos nossos desafetos. Vibremos pelo nosso local de trabalho, pelos nossos companheiros de trabalho, pela nossa vizinhança, pelo lar de cada um, pelos seus familiares. E finalmente, Senhor, pedimos licença para vibrar por nós mesmos. E assim, que essa sementeira de luz se multiplique cada vez mais, principalmente quando estivermos lá fora. Lembrando que por onde Jesus passa, nada embaraça os passos. Que a doce paz do Mestre Amado Jesus nos envolva como indivíduos e como equipe e nos fortaleça, agora e sempre, graças a Deus.